Que a frutose não derrete o fígado, é até engraçado falar isso, eu nem acredito que eu estou falando isso. Vocês já sabem, porque vocês já viram outros vídeos aqui no canal explicando sobre frutas, frutose, etc. Então sempre que tiver uma dúvida, lembra de procurar Leandro Twin mais tema que você vai encontrar aqui. Inclusive adoro as brincadeiras que vocês fazem aqui nos comentários. Procurei Leandro Twin mais isso e não achei. Mas vamos fazer agora uma lista aqui, top 10 frutas para ganhar massa muscular. Então a fruta a gente pode usar na dieta para secar e para crescer, sem dúvida nenhuma, tranquilo, desde que seja contado nos seus macros do dia. Porém, nós temos algumas frutas que vão ter uma intensidade energética um pouco maior, ou seja, um pouquinho mais de calorias. E algumas até caloria pra caramba, que o primeiro aqui do ranking, vamos ver se você acerta, ele é até uma contradição, porque ele é usado para emagrecer, ou seja, né, já começamos a desmentir alguma coisa aqui. E o nosso número 10 vai ser um empate técnico entre a pinha e a jaca. Ambas em 100 gramas vão ter 94 calorias. Eu esqueci de dizer que você deve clicar no gostei e se inscrever no canal. Já fez isso, show, muito obrigado. Você fez isso antes ainda, melhor ainda. E também que todas as frutas daqui vão ser em análise de 100 gramas. Tá? Porque é meio injusto ao falar... uma unidade. Aí tá falando, então vou comer uma jaca inteira, não vou conseguir ganhar peso, porque eu vou morrer antes de indigestão. Então vamos pensar sempre em 100 gramas da parte comestível, tá? Então 100 gramas de pinha e 100 gramas de jaca, a gente está falando aí de 94 calorias, o que é excelente, mas nós temos frutas com mais calorias se você precisa de menos comida e mais caloria. O nosso número 9 é o maracujá. Então o maracujá em 100 gramas vão ter 97 calorias. Ô, Floquinhos, vem cá, falamos de comida, você já aparece, né? O cachorro mais tranquilo do planeta, que se tomar maracujá vai dormir o dia inteiro. Floquinhos, você sabia que quando a gente fala de maracujá, sim, entendi, a gente já vai. A gente está falando aí de 100 gramas, 94 calorias, só que isso a gente tem que contar, Floquinhos, eu vou continuar para vocês, as sementes, tá? As sementes do maracujá tem bastante caloria. Então, se você vai fazer um suco, por exemplo, pega lá 100 gramas de polpa, vão ter quase 100 calorias. Só que se você coar, peneirar e tirar, né, aquela fuligem da semente, a semente moída, você tirou muita das calorias, o que pode ser uma excelente estratégia para se fazer um suquinho de maracujá num cutting, ou você deixa calorias para trás numa dieta bulk. Então a semente do maracujá faz parte da polpa nesta nossa análise. Número 8, banana. Só que nós temos diversos tipos de banana. Então, por exemplo, a banana prata e a banana maçã em 100 gramas vão ter 89 calorias. Já a nanica, 92 calorias. Excelente, você pode usar na dieta. Pô, Leandrão, é a banana que vai ter a maior complacência comigo na dieta, posso usar ela? Claro, não tem problema nenhum. Mas vamos supor que você está comendo muito e você quer continuar comendo bananas, porque você é bananificamente fã, você pode optar pela banana da terra. Se o paladar dela te agrada, 128 calorias. Tem quase 30% a mais do que uma banana nanica, prata ou banana maçã. Então a banana da terra, para quem quer ganhar massa muscular, você vai ingerir menos quantidade em gramatura para ter a mesma caloria. Número 7, o abacate. Então o abacate ele é realmente uma fruta de baixo teor de carboidratos, só que ele tem bastante gorduras boas, o que é excelente na dieta. Então se você pegar 100 gramas de abacate, você está falando aí de 160 calorias, mais do que uma banana terra, mais do que todos os outros da lista até agora. Claro, por isso que ele é o número 7, né, dentre o top 10. Mas o abacate ele dá para fazer muitas receitinhas doces, fica bem interessantes. Por exemplo, uma ceia, vou consumir um abacate com pasta de amendoim, um pouquinho de adoçante, fica bem legal. Abacate com whey, fica bem gostosinho. Então nós temos diversas refeições que você pode usar o abacate. O que eu vejo de dificuldade com os meus alunos, que eles reclamam bastante. Leandro, abacate é fogo ter todo dia.
porque o abacate tem lá, aí eu compro, ele estraga, aí o outro tá verde. Então, normalmente, eu sempre oriento os meus alunos assim: abacate ou pasta de amendoim, ou meio a meio. Então, se tiver abacate bom, coloca. Se quiser misturar com pasta de amendoim, coloca. Ou o abacate não tá legal esse dia, nós temos uma segunda opção. Eu não recomendo fechar com o abacate todo dia sem ter uma segunda opção equivalente, porque aí às vezes pode falhar um dia ou outro. Número 6, o pequi. Não é uma fruta tão popular, não é tão desconhecida, mas não é tão popular. Porém, ela tem uma quantidade de caloria muito legal, tá? 100 gramas, 203 calorias, ou seja, o dobro da banana. Aí você vai dizer, pô, Leandro, o pequi não é tão fácil achar, é verdade, mas ele também não é tão barato quando eu acho. Porém, você vai usar metade da quantidade de alguma outra fruta, como por exemplo uma banana nanica. E isso você tem que considerar nessa equação. Número 5, isso, tamarindo, 239 calorias em 100 gramas. O tamarindo ele é uma frutinha bem gostosinha, azedinha, que você pode fazer suco, você pode comer ela. Porém, é uma fruta de origem índica e da África Equatorial, o que torna mais difícil de se ver aqui. Então é difícil de você ver aqui que não seja em outro lugar do que no programa Top 1 humorístico do mundo. Número 4, vamos entrar agora em frutas que têm uma densidade energética muito grande, como é o caso da cara e não tão popular tâmara. 100 gramas, 289 calorias. E ela é uma fruta que, assim como a número 3, já vou adiantar aqui, que é a uva passa, que em 100 gramas vai ter 300 calorias, a gente tem que tomar cuidado. O que acontece? A fruta é show de bola? É. A gente pode consumir? Pode. Ela ajuda a regular o intestino pra caramba. Só que ela tem essa quantidade de fibras que é legal, só que pode dar muita saciedade. E isso pode ser contraprodutivo num processo de ganho de peso. Então você vai comer 100 gramas de uva passa, às vezes você fica muitas horas sem fome nenhuma. Qual que é a indicação? Que você consuma isso antes de dormir. Assim ela torna a digestão mais lenta e até de manhã, né, como tem muitas horas, você já aproveitou todos os nutrientes, deixou a proteína de liberação mais longa, tudo certinho, e você tem um tempo para fazer a digestão e acordar com fome novamente. O número 2 e o número 1, é aquele momento de vingança com a mídia televisiva. O número 2, qual é uma fruta que tem 320 calorias em 100 gramas? Ela é desidratada. Goji berry. Como que era vendido o goji berry? Era porque o negócio emagrecia. E, na verdade é o seguinte, você consegue emagrecer, tá, consumindo qualquer coisa, até sorvete. Mas isso não quer dizer que seja uma boa estratégia. Então, eu vou consumir goji berry para emagrecer. Sim, se você fizer déficit calórico, você vai emagrecer. Só que é muito mais inteligente você comer, sei lá, morango, que em 100 gramas vai ter 33 calorias, do que você comer 100 gramas de goji berry, que vai ter mais de 10 vezes isso. Logo, o goji berry ele é uma excelente refeição, alimentação, mais para o ganho de peso. Porque você consegue comer ali 50 gramas e colocou muita caloria para dentro. Por que ele era vendido como perda de peso? Porque o pessoal comia ele tem bastante fibras, que é o mesmo caso da uva passa, e isso deixava a pessoa saciada por mais tempo. Você aplicando a métrica da uva passa, consumindo numa última refeição, ou um pouquinho depois de cada refeição, você adiciona calorias na sua dieta de forma confortável. Eu particularmente sou fã de goji berry, adoro. Eu acho bem gostoso, bem azedinho, docinho, maravilhoso. Só que a gente tem que ter noção energética do que a gente está ingerindo. É só isso. E o nosso número 1, olha só, vamos ver se você acertou, é o coco. Pessoal, o coco tem muita caloria. 100 gramas da polpa do coco vão ter 354 calorias, ou seja, uma quantidade muito alta. Só que ela é como o abacate, ela tem baixa quantidade de carboidratos. Ela vai ter mais o quê? Mais gorduras. Só que essas gorduras são saturadas, e isso sim pode agravar um quadro de dislipidemia. Então, não, mas é a gordura natural de uma fruta só vai te fazer bem. Não é bem assim, tá? O excesso não vai ser legal. Mas você pode usar um pouco de polpa de coco, de repente, numa vitamina, num shake, comer numa sobremesa, tem que fazer alguma receita doce, colocar para enriquecer dentro da sua cota de gorduras saturadas diárias,
que não tem problema nenhum consumir. O que você não pode consumir é em excesso. Leandrão, muito legal o vídeo. Quais são as melhores fontes de gordura, então, para a nossa dieta? Porque eu quero colocar só as melhores. Eu entendi que o coco já não é tão bom. Temos o abacate, mas tem coisa pra caramba pra falar. Eu vou deixar vocês com esse vídeo aqui, com as melhores gorduras para você usar na sua alimentação e potencializar a sua testosterona. Clica aqui.